O advogado Cristiano Girardello é o autor de uma petição endereçada à Suprema Corte Italiana que, no dia 12 de julho próximo, inicia o julgamento de um recurso em que se debate a grande naturalização e a renúncia tácita da cidadania por direito de sangue dos ítalo-descendentes. Ele explica hoje os objetivos e o significado dessa iniciativa. Obrigado, Peron, pela introdução, pelas palavras, pelo espaço, mais uma vez, a todos nós, ítalo-descendentes, especialmente ítalo-brasileiros. Por que que eu solicitei uma breve explicação sobre aquela petição? Porque nós temos visto algumas confusões que têm sido realizadas a respeito dos objetivos dela, e, obviamente, como sempre acontece na cidadania italiana, pessoas explorando a iniciativa para dizer que se trata de terrorismo e etc. É o que a gente já está habituado a ouvir na cidadania italiana, quando a gente dá qualquer passo ou emite qualquer opinião sobre, né, matérias centrais ou conexas ao tema. Bom, o que acontece é a Insieme teve a grande iniciativa de trazer o advogado Meloni, né, Marco Meloni, para falar sobre. É um advogado a quem eu nutro profundo respeito, porque é um verdadeiro acadêmico, tem obras, eu tenho as obras, inclusive, excelentes sobre o tema. Tudo que o Meloni diz na entrevista dele, ele está coberto de razão, a gente vê que é uma opinião ponderada, respeitosa, realista. E por que eu estou tirando esse gancho aqui da entrevista do Meloni? Porque o Meloni mostra para a nossa audiência, e obviamente para todos os interessados, que uma decisão judicial desse nível, quer dizer, são as sessões reunidas, né, o plenário, entre aspas, né, das sessões civis da Corte de Cassazione, é uma decisão na qual entram outras razões para decidir, inclusive históricas e sociológicas. Ele deixa isso muito claro na entrevista dele, está coberto de razão, e eu me alinho 100% com tudo que ele falou, mas estou focando nesse ponto. Ou seja, uma decisão dessa envergadura, que pode afetar de forma indireta a vida de milhões de pessoas, e esse é um ponto interessante da gente falar, porque algumas pessoas têm se levantado nas redes sociais para falar assim: a decisão é sobre um caso concreto, ela não tem o poder de derrogar a cidadania, porque isso é só por modificação de lei. Quem está falando isso está sendo leviano na sua interpretação. Por quê? Porque uma decisão dessa envergadura, ela tem, sim, poder para poder, digamos, entre aspas, usando uma analogia, né, com outros ramos do conhecimento, para contaminar todo o sistema. Tá? Nós vimos que uma única decisão da Corte d'Appello, e tomada, como dizem os juristas que trabalham na Itália, por uma vara equivocada, por uma sessão equivocada, que foi a Sezione Família, já produziu seus estragos. Quer dizer, já foi utilizada pelo Ministério do Interno para gerar uma circular, um ofício, que foi enviado para todas as prefeituras italianas, tá? E, de certa forma, vincular a atividade dos ufficiali di Stato Civile em toda a Itália. Então, imaginem uma decisão da Corte di Cassazione. Tá? Puxando um outro gancho no que o Meloni fala, ele diz o seguinte: a cidadania italiana, lá no território, é uma questão de especialistas, tanto advogados quanto juízes. Por quê? Porque o tema do iuris sanguinis é um tema especializado e que não está na ordem do dia dos juristas que atuam na Itália, exceto os especialistas, aqueles que estão lidando com o tema de forma específica. O que significa o seguinte, que é preciso, como ele diz, levar à Corte de Cassazione outras razões para decidir. Então, a iniciativa da petição, que não é uma petição jurídica, né? Alguns têm acusado de engano, engodo, por exemplo. Mas isso não tem valor jurídico nenhum.
Obviamente não tem. Isso não é uma petição jurídica, é uma petição feita no Havas para demonstrar a força, o engajamento, os olhos que a nossa comunidade tem sobre esta decisão. Tá? É nesse sentido que foi feita essa petição no Havas. Por quê? Porque é importante para os juízes, nesse momento, será importante no momento de decidir, será importante levar em consideração outros fatores que não os estritamente jurídicos, tá? Inclusive fatores históricos. Melloni diz isso muito bem na entrevista dele, como, por exemplo, o que era o Brasil em 1900, tá? O que era o Brasil em 1910? Quantos sociológicos? De que comunidade nós estamos falando? Qual é o tamanho dessa comunidade hoje? Qual é o impacto que essa comunidade traz para o Estado italiano, trará no futuro? Quer dizer, são questões importantíssimas para vincular o processo decisório dos magistrados, não a decisão em si, porque na hora de decidir, obviamente, o magistrado vai se voltar para jurisprudência, lei e doutrina, que são as fontes do direito. Tá? Não vai levar em consideração na decisão em si uma petição que foi realizada no Havas, é óbvio. Aquilo não é material jurídico e nem destinado a uso jurídico. Tá? É destinado a um uso sociológico que pode interferir no processo decisório desses juízes, e é exatamente isso que nós devemos fazer neste momento. Se a nossa comunidade se calar, se omitir, não se mostrar ávida desse resultado, desejosa de bons resultados, como uma comunidade que acompanha, está acompanhando ativamente esses resultados, tá? Nós poderemos ser sacrificados no silêncio da noite. E nós, italianos, aí eu não vou falar mais como brasileiro aqui não, mas como italiano, nem como ítalo-brasileiro, nós italianos, aprendemos uma grande lição enquanto povo, enquanto nação. A lição de resistir até o último momento. Isso é um traço característico da história e da nação italiana. E é hora de nós, ítalo-descendentes, demonstrarmos que somos, de fato, descendentes desse povo e temos e guardamos a mesma força, ou seja, que nós não vamos apanhar calados, nós não vamos ver as coisas acontecendo à nossa revelia, temos o direito, sim, de nos manifestar, vamos nos manifestar por todos os meios possíveis, para que o processo decisório da Corte de Cassazione leve em consideração não só os argumentos jurídicos e o lobby político que está sendo feito pela Avocatura do Alistato, conforme comprovado, está na última edição da INSIEM, conforme comprovado, tá? Eles fazem lobby político dentro das instituições judiciais lá na Itália, e nós não podemos ficar à mercê, tá? De uma disparidade de armas. Nós precisamos ter paridade de armas. E paridade de armas não significa, neste caso, confiarmos cegamente, sem nenhum demérito do trabalho dos grandes e bons advogados que atuam por nós na Itália, mas não significa confiarmos cegamente, de forma exclusiva, no trabalho dos advogados e num processo decisório judicial que leve em consideração tão somente razões de natureza estritamente legal, jurisprudencial e doutrinária, ou seja, razões de natureza estritamente jurídicas. É preciso darmos a esses magistrados, sim, o nosso tamanho, a nossa força, o nosso interesse, a nossa capacidade de mobilização, o nosso engajamento, e o momento é este. Há pessoas diminuindo a importância desta decisão, especialmente nas redes sociais. Esta é a decisão do século para a cidadania italiana. Tá? Ela não é uma decisão qualquer, não é porque ela é uma decisão que se refere a um caso concreto e que não tem efeito vinculante, que ela não terá efeitos que vão espraiar para todo o sistema, se ela for contrária a nós.
E se nesse momento nós nos calarmos, não haverá um segundo momento. Isso é muito importante que toda a comunidade compreenda. Decidido, decidido estará. Então, se nós temos um prazo para colocarmos os nossos representantes para falar, se nós temos um prazo para entregar para esses juízes da Corte de Cassazione razões outras que eles precisam ter para poder decidir com justiça, este momento é agora. O Girardello, eu só gostaria de acrescentar que, com todos os advogados italianos e ou não italianos, mas especialistas nesse assunto, que eu tenho conversado ultimamente em função dessa data, todos eles anunciam que estão produzindo a documentação, além do que já foi produzido, aquele parecer que foi encomendado, inclusive, por você, pela Antonini, pela própria Insieme e outras entidades. Toda a literatura já produzida está sendo revista, ampliada, para, como diz o doutor Meloni, dar argumentação para a Suprema Corte decidir. E você coloca as críticas feitas em cima da tua iniciativa, da petição, muita gente está achando que a argumentação se resume ali. Você colocou bem claro, aquilo ali é uma manifestação política da comunidade italiana. Não é verdade? Então, a hora que alguém vai assinar isso aí, que não pense no argumento, pense na necessidade de mais um assinar isso aí. Esse é o sentido da coisa, não é? Exato, exato. Nós temos que dar a estes juízes o tamanho da nossa comunidade, a dimensão do engajamento. Por quê? Porque os juízes também decidem com base, mesmo que isso não esteja na decisão, e nem pode estar, às vezes está, mas em geral não está, eles também decidem com base no impacto que a decisão deles terá do ponto de vista sociológico, do ponto de vista social. Então, um juiz ele se sente muito menos confortável a causar um impacto negativo para um do que para 100, do que para 1.000, do que para 2 milhões, do que para 30 milhões de pessoas. Tá? Então, daí vem a ideia da petição no Avaz, porque ela é facílima de aderir. Basta colocar o e-mail, o nome e o local, ele já até, no celular ou no computador, ele até localiza onde você está, automaticamente, e acabou, está assinado. Nós precisamos dar a esses juízes o tamanho da nossa comunidade. Tá? Isso não tem efeito jurídico imediato, não. Tem efeito jurídico mediato. Ou seja, é mais um elemento para falarem assim, nos bastidores, assim como faz a Avvocatura dello Stato, tá? É para mais um elemento para falarem assim nos bastidores, falar, doutor, pensa bem nessa decisão, porque olha o tamanho do engajamento dessa comunidade. Olha o tamanho dessa comunidade. Imagine se uma decisão sair assim, assim, assado, como que vai ser? São milhões de pessoas envolvidas. Ou seja, é preciso dimensionar diante da Corte de Cassazione a decisão que vai ser tomada. Tá? É claro que eu não estou falando aqui que os juízes da Corte não têm essa dimensão, tanto tem que anteciparam a audiência, né? Ninguém imaginou que ia ser tomada assim tão rapidamente, né? As pessoas elas estavam apostando em 3, 2, 5 anos para essa decisão, né? Tanto que foi adiantado e afetado a sessione unite, quer dizer, a reunião das câmaras, que é algo que só se faz quando é necessária a tomada de uma decisão importantíssima. Salvo o melhor juízo, o Meloni aí não sou eu falando, porque eu posso cometer mais um erro, por não ser especialista, né, lá na Itália, mas salvo o melhor juízo, de acordo com o Meloni, a última vez que isso aconteceu foi em 1983, quando as sessões se reuniram para decidir a questão da cidadania materna. Vejam a importância dessas reuniões das câmaras cíveis dentro da Corte de Cassazione. Não está se tratando aqui, isso eu já falei, inclusive, parece que na última entrevista, nós não tratamos, quando falamos de cidadania, nós não tratamos de uma causinha qualquer, não. Do ponto de vista biográfico, do requerente, pode até ser, é seu caso, é sua família. Agora, do ponto de vista do direito de fundo,
que é o direito à nacionalidade, nós estamos falando de um direito que afeta milhões de pessoas, e não é só no Brasil, no mundo. Tá? E nós precisamos dar aos juízes, especialmente, a dimensão do nosso engajamento. Tá? Então, eu peço a todos da comunidade que, por favor, não caiam em mentiras, em argumentos de pessoas inescrupulosas, e nem de pessoas que querem desconsiderar, ou, não, isso é terrorismo, essa pessoa é terrorista. A gente é sempre acusado disso, toda vez que vai mexer com alguma coisa a respeito da cidadania. Não se trata disso. Nós estamos diante da decisão do século para a cidadania italiana. Tenham todos isso em mente. É a decisão do século. O que esta corte decidir vai definir, vai moldar como se pensará a cidadania da decisão em diante. E depois não vai adiantar chorar. A hora de lutar é agora. Nós temos alguns meses ainda, estamos em março. A audiência está marcada para 12 de julho. Muito possivelmente, talvez nem se resolva numa só audiência, ou mesmo que se resolva numa só sessão, como o Meloni também explica, demorarão alguns dias para poder sair a decisão, a sentença de fato. Então, nós temos até, no mínimo, 12 de julho, para poder interferir nesse processo decisório. A verdade, Peron, olha, sendo bem sincero com você, assim, depois desses 2 anos, 3 anos estudando, lendo, conversando, lendo a Insieme principalmente, conversando muito com você, inclusive, e lendo a Insieme, que é uma fonte fantástica de informação para nós, eu chego cada vez mais à conclusão de que as filas, elas são o resultado pretendido pelo Estado italiano para nós, sabe? Algo assim que, olha, temos muitos mesmo. Como administrar? Não vamos enfileirá-los, parte vai desistir, parte vai falecer, vamos atendendo quando der, e aí a gente vai... É como se já tivesse até no cálculo, você entendeu? Assim, quantos podem, né? Por ano. É como se já tivesse até um cálculo. E a questão é que o judicial, a via judicial, ela quebra essa lógica, porque as pessoas passam a conquistar a cidadania pelo judiciário, né? E nós estamos debaixo um pouco, porque se essa for uma política de Estado, as filas forem uma política de Estado, tanto o Ministério da Interno quanto o Ministério da Esteri vão atuar politicamente na Corte de Cassazione. E vão atuar politicamente no seguinte sentido: ô, doutor, vamos fazer uma coisa, vamos resolver esse caso assim. O senhor não pode dar uma solução, negando, obviamente, porque a lei é muito clara, mas tenta dar uma solução intermediária que o senhor jogue esse povo todo de volta para as filas do consulado e aí a gente resolve por lá. Continua como está. Eu penso, sinceramente, você entendeu, Peron? Com toda sinceridade, eu penso nisso. Eu penso que se houver uma operatividade lá na Corte de Cassação desses 2 ministérios, vai ser mais ou menos nesse sentido, porque uma decisão, as pessoas estão muito, os advogados que estão na Itália estão muito otimistas em relação a, tirando o Meloni, que teve um papel para mim exemplar, de ter sido assim neutro, respeitoso e tal. Ele teve um papel exemplar. Foi uma entrevista que eu bati palma aqui na minha casa vendo. Sinceramente, uma pessoa, um advogado exemplar. E já conheço pelas obras, né? Então, já sou fã por isso, que é um verdadeiro acadêmico. Mas, tirando ele, os outros todos estão no seguinte sentido: confia na corte, a corte é muito boa, eles são muito isso, eles são muito aquilo, vai dar certo, vamos ser otimistas. Ótimo. Eu, particularmente, confio, eu conheço parte, não sou especialista lá na Itália, digo mais uma vez, sou advogado no Brasil e de outras áreas, inclusive, mas eu conheço parte dos julgados da Cassazione, né, a respeito de cidadania. Realmente é uma corte séria, é uma corte legalista, que vai na lei, vê o que está na lei. Então, isso aí eu não tenho dúvida. Então, eu particularmente penso, não, a decisão deverá ser favorável a nós, porque seria um escândalo, né? É uma decisão que reafirmasse essas decisões da Sessione de Família, que são absurdas. Então, eu particularmente penso que isso não vai acontecer. Agora, como diz o Meloni na entrevista, há todo um leque de possibilidades entre uma ação, entre um resultado totalmente procedente, favorável a nós, né? E um resultado
não procedente ou totalmente improcedente, totalmente desfavorável a nós. Há um leque de possibilidades. E eu penso que os ministérios podem atuar exatamente nesse leque, tá? Chegar lá e falar assim, vamos resolver isso pelo ônus de prova, doutor, sabe? Porque daí a gente fala que está faltando aqui prova, sabe? De que a juíza, de que a parte não juntou as provas realmente, de que essa pessoa não estaria totalmente integrada à tessitura social brasileira. E aí nega por isso, porque daí não nega no mérito, não precisa entrar no mérito da questão da cidadania em si, e pronto, matou. E isso vai matar todas as ações que estão para lá, por quê? Porque ninguém juntou essas provas até agora. Estou dando um exemplo, tá? Então, assim, eu penso que eles podem atuar desse jeito, politicamente, nesse sentido, de achar uma decisão que vai pelo meio do caminho aí, ó, e joga todo mundo de volta para a fila dos consulados. Tá? Por exemplo, vamos abrir os olhos, gente. Nós, italianos, somos um povo afeto à luta, à resistência. Vamos estudar a história da Itália, da formação desse povo. Digo Itália, não digo Roma ou os reinos pré-Itália, não. Itália, 1861 para frente. Vamos estudar a história, vamos ver como é que nós estamos diante de um povo que é aguerrido, de um povo que é lutador, de um povo que é forte, de um povo que resiste, de um povo que grita, de um povo que luta, de um povo que bate na cara se precisar, que não morre calado, e se tiver que morrer, morre gritando, morre condenando, morre xingando. Nós estamos diante desse povo, nós somos esse povo. Então vamos ter essa força. É muito pouco que a gente pede, são uma série de açõezinhas que nós vamos fazer, a petição é uma, tá? Dirigir e-mails padrão para os senadores e deputados será outra que nós vamos fazer, para que eles se manifestem na tribuna sobre isso. Sem luta política, nós corremos o risco de morrer na praia. E depois não vai adiantar chorar.